Boa tarde a todos. Vamos dar o início ao nosso simpósio sobre alergia alimentar e transtorno do espectro autista. Esse simpósio foi organizado pelos acadêmicos Aderbal Sabrá e o acadêmico José Carlos do Vale, a quem eu convido para presidir os trabalhos. Mas, enquanto isso, faço um minuto de um sumário aqui. Esse trabalho de alergia alimentar do professor Aderbal Sabrá é um trabalho pioneiro no mundo e que está trazendo informações muito importantes sobre o papel não somente da alergia alimentar, mas o papel do aparelho digestivo e principalmente do intestino na manutenção da saúde como um todo. Em realidade, no sistema digestivo, o único sistema que compõe o organismo humano onde encontramos neurônios fora do cérebro e com uma comunicação direta, portanto, com o cérebro, e isso é tanto que é chamado o segundo cérebro. E é neste contexto de uma descoberta cada vez mais, com mais dados a respeito do microbiota, o microbioma, do intestino, o papel deles no sistema imunológico, no papel deles em várias doenças, como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia e outros, e que o professor Sabrá vai abordar o papel da alergia alimentar e com dados realmente pioneiros no mundo e abrindo, portanto, novos caminhos para o conhecimento da etiopatogenia no futuro de algumas doenças, entre elas o transtorno do aspecto autista, que ele verá hoje apresentar, e já apresentou para mim aqui na nossa sala, e me impactou muito o que ele vai dizer. Daí, eu tenho certeza de que vai ser uma tarde muito interessante e que eu vou acompanhar com muita atenção, porque, inclusive, a mim isso me interessa, porque o autismo está dentro de dos transtornos mentais, dos mais importantes, com o aumento de uma incidência e prevalência no mundo inteiro, e é um transtorno complexo, e nós estamos aí uma nova abordagem, portanto, pioneira, que pode acrescentar luz à compreensão desse fenômeno. Com a palavra agora, o acadêmico Aderbal Sabrá, para iniciar o simpósio e convocar as pessoas que serão os palestrantes e os debatedores de hoje. Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande, nessa casa de Miguel Cotto, a mais alta corte da medicina brasileira, abordar com renomados colegas dois temas fascinantes, prevalentes hoje em todo o mundo, dentre as doenças que acometem as crianças e os adultos, respectivamente a alergia alimentar e o transtorno do espectro autista. Para essa nossa primeira sessão, eu convido à mesa o coordenador, professor Henrique Covarrubias, professor de Fisiopatologia da Universidade do Grande Rio. Convido o nosso primeiro palestrante, professor Luiz Werber Bandeira, o mais distinguido imunologista clínico desse país, chefe do Serviço de Imunologia da Santa Casa. A professora Selma Sabrá,
chefe do Serviço de Endoscopia da Universidade Federal Fluminense, no Hospital Antônio Pedro, gastroenterologista de formação e alergista alimentar. Professora Selma Sabrá. Com essa constituição, então, eu vou passar a palavra ao coordenador, professor Henrique Covarrubias, para iniciar os trabalhos e convocar o primeiro palestrante. Boa tarde a todos los asistentes. Boa tarde al presidente de la Academia Nacional de Medicina, a los académicos. Y vamos a dar inicio a nuestro trabajo sobre nuestro simposio de alergia alimentar y trastorno de espectro autista. La primera palestra son sobre bases fundamentales del sistema inmunitario por el profesor Luis Bandera, jefe del Servicio de Inmunología de la Santa Casa Misericordia, presidente en Mercosur de la Terapia Genética, doctor en Medicina por la Universidad Federal de Río Janeiro y profesor coordinador del curso de posgraduación de Inmunología de la Santa Casa de Misericordia. Un aplauso para el burro. Boa tarde. Sou presidente da Academia Nacional de Medicina, o acadêmico Jorge Alberto Corte Silva. Sou os organizadores do simpósio de alergia alimentar e transtorno do espectro autista, o presidente da academia, o acadêmico Jorge Alberto Corte Silva, o acadêmico Aderbal Sabrá, o acadêmico José Carlos do Vale, senhores acadêmicos, senhores da mesa, senhores convidados, boa tarde. É sempre um orgulho vir à academia apresentar o nosso trabalho, nessa casa que representa o saber, o maior saber da medicina. Os dois assuntos que eu vou verbalizar são dois assuntos que nos deixam muito à vontade, porque são realizados na Unidade de Imunologia Clínica e Experimental da Santa Casa do Rio de Janeiro, que nós estamos remodelando. Em novembro, nós teremos um serviço inaugurado, cerca de 410 metros quadrados. É um serviço que está com um convênio com a Universidade de Laval, em Quebec, Canadá. Em outubro já vai para lá um professor para aprender a fazer a técnica de modificação do DNA das células do linfócito T, com a terapia chamada CAR Cells, para aumentar a avidez do linfócito T às células cancerígenas. Hoje nós temos dois assuntos. O primeiro assunto de imunologia básica, é o que a gente faz também, e, consequentemente, a parte clínica, que é para entendermos os mecanismos de ativação e supressão fisiológica do sistema imune, a homeostase desse sistema, e a aplicação terapêutica da supressão e da ativação do sistema imune. O segundo assunto, que é a imunologia da gravidez, na realidade, nós fazemos na Santa Casa a terapia quando tem alteração do sistema imunológico na gravidez, que é o abortamento de causa imunitária. Mas para nós possamos fazer a terapia de indução de sensibilidade da HLA, da parturiente ao seu marido, nós precisamos saber também a imunologia, a fisiologia da gravidez. Nós vamos falar, nesses primeiros 20 minutos, informações de quando eu comecei, desde 1987. Lógico que ela será concisa e objetiva. Nós vamos começar na medula óssea. Bases fundamentais do sistema imunitário. Até os 6 meses de idade, intrauterina, 3 órgãos são órgãos produtores das células, elementos figurados do sangue: o baço, o fígado,
e medula óssea. A partir dos 6 meses de idade intrauterina, só a medula óssea. E na medula óssea, nós temos a célula formadora de colônia no baço de 12 dias, é uma célula fonte hematopoética, que ela é capaz de produzir toda a parte de leucócitos do sangue e hemácias. Então, ela, através de estímulos das interleucinas, ela produz as células comprometidas eritromielóides. Antes dessas células, essa produção pode dar células filhas de qualquer tipo. A partir das células comprometidas eritromielóides, nós vamos ter eritrócitos e leucócitos. Dessas nós temos os basófilos, os eritrócitos, mastócitos e eosinófilos. Aqui já fica uma informação importante. O conceito de que o mastócito é o basófilo na pele, isso não é real. O basófilo é uma célula, o mastócito é outra célula. Tanto como é que a gente pode comprovar isso? Em qualquer reações anafiláticas ou anafilactóides, você tem aumento da triptase, alfa e beta. Só quem produz triptase é o mastócito. O basófilo não produz triptase. Então, o mastócito não é o basófilo na pele. São células diferenciadas, tem origem, a mãe deles, as células-fontes do basófilo e do mastócito são totalmente diferentes. O segundo grupo de células comprometidas são essas células comprometidas linfóides. É essa que nós vamos estudar hoje. Nós temos basicamente 3 tipos de células. O linfócito B, que se transforma numa célula blástica na produção de proteínas, que são os anticorpos. O linfócito T, que tem a atividade da imunidade celular, produção de citocinas e linfocinas. E a terceira célula, essa do centro, que ela não é nem T nem B, que é a célula natural killer. Então, 3 células, um grupo de células T, linfócitos T, o grupo de células B e o grupo de células não T nem B, célula natural killer. Bom, essas células, principalmente a célula que dará origem ao linfócito T, a chamada célula comprometida linfóide, ela migra, ainda na fase embrionária, por um órgão linfóide chamado timo. Ao chegar nesse órgão linfóide, essa célula passa a chamar timócito. Ela entra na córtex tímica totalmente imunitariamente incompetente. É aqui na córtex tímica que ela passa a receber informações que nós vamos ver mais à frente e começa a dar presença na sua superfície de um conjunto de proteínas chamadas CD. Essas proteínas CD, elas aparecem em grupos e desaparecem em grupos, dependendo do estímulo que as células epiteliais tímicas dão a essas células. Então, o que significa CD? Esse marcador de superfície celular das células T. É um grupo de proteínas que aparecem e desaparecem, então, são proteínas em cachos, cluster differentiation. Elas aparecem em grupos em cachos e desaparecem em grupos também, dependendo da maturação da célula T. Então, na córtex, na entrada na córtex, você vê que os timócitos, elas são todos negativos. Vão sofrendo estímulo da célula epitelial tímica, se tornando positivo. O CD4 é um marcador e o CD8 positivo. Daí elas sofrem uma seleção positiva e negativa, que nós vamos discutir no próximo slide, e vão dar a formação de 2 grupos de células. As células CD4 positivas, com o seu receptor de célula T positiva, as células CD8 positivas, com o seu receptor de célula T, TCR, alfa e beta. E aí elas vão para a periferia, vão formar 2 grupos básicos de células na periferia, o linfócito CD4 e o linfócito CD8. É importante que saibamos que tanto o linfócito CD4, o linfócito CD8, todos são marcados pelo marcador CD3. Então, quando você pede a um laboratório, eu quero estudar todos os linfócitos T, como que você pede? É um marcador panlinfocitário T, que é o CD3. Agora, eu quero também o linfócito CD4 e o linfócito CD8. Então, a solicitação é CD3, CD4, CD3, CD8. Vamos agora ver aqui como acontece esse mecanismo de apresentação. Isso é muito interessante.
Nós temos aqui o timo, a córtex tímica e a medula tímica. Aqui eu tenho o peptídeo do próprio indivíduo, isso aqui é a fase de embrionária. Aqui eu tenho o receptor da célula T e duas proteínas, uma chamada HLA classe 1 e HLA classe 2, que é o antígeno leucocitário humano. HLA é o antígeno leucocitário humano. Na década de 60, os imunogeneticistas começaram a perceber que células nucleadas apresentavam na sua superfície determinadas proteínas que eram características de cada indivíduo. E essas proteínas, eles chegaram à conclusão que eram codificadas no braço curto do cromossomo A6. Então, eles deram o nome de HLA, antígeno leucocitário humano, HLA. E depois, com o aprofundamento dos conhecimentos, chegou-se à conclusão que todas as células nucleadas apresentam HLA classe 1. Todas as células nucleadas. Então, hemácia não tem. Então, todas as células nucleadas apresentam HLA classe 1. Mas as células que apresentam antígenos, elas, além do HLA classe 1, elas têm o HLA classe 2. Então, todas as células têm HLA classe 1, e as nucleadas, e aquelas que apresentam antígeno, além da classe 1, têm classe 2. E elas têm a propriedade, então, de modular o sistema imune. Como é que é feito isso? Durante a vida embrionária, com a chegada do timócito à córtex tímica, esses timócitos são estimulados pela célula epitelial tímica, a timopoetina, timosina, no seu DNA, para começar a apresentar marcadores de superfície. E eles vão apresentando aqueles marcadores em caixa, os CDs. Um tem a capacidade genética de apresentar o CD8 positivo, e outro tem a capacidade genética de apresentar o CD4 positivo, e aqui em branco o TCR. O que a célula tímica, epitelial tímica faz? Ela apresenta, durante essa vida embrionária, quase todas as proteínas nossas. Todas as nossas proteínas são apresentadas à célula tímica, na córtex. Se for o CD8, ele é apresentado a proteína, esse peptídeo, pelo HLA classe 1. Se for o CD4, é apresentado a HLA classe 2. Essa é uma seleção positiva. A célula epitelial tímica está perguntando: você tem a capacidade de reconhecer o meu HLA, que é do nosso dono? Tem. Então, eu seleciono você positivamente. Você tem a capacidade de reconhecer a proteína, a nossa proteína própria? Tem. Então, eu seleciono você positivamente. E daí eles migram para a medula, com expansão clonal. Na córtex, 1 timócito para 9 células epiteliais tímicas, e na medula, ao contrário, 9 para 1. O que acontece na medula? Há uma nova seleção, uma nova apresentação. Então, nós vamos ter agora, tivemos a seleção positiva de células que têm TCR, reconhece a proteína própria. E passa para a medula, aquelas que reconhecem as proteínas próprias com muita avidez, elas são induzidas à apoptose, morte celular programada, desaparecem. Então, o que vai para a periferia seriam aqueles timócitos, agora recebendo o nome de linfócitos T, porque aprenderam no timo a se tornar imunitariamente competente, e essas células, nós poderíamos dizer que elas não reconhecem o que é próprio. A maioria dessas células que saíram do timo e vão para a periferia não pode reconhecer o que é próprio. Se ela reconhecer o que é próprio, ela passa a induzir doença. Então, as células que estão circulando nas células T não reconhecem o que é próprio. Elas vão ter TCR para estruturas não próprias, não self. Vamos agora para a célula B. Aqui eu tenho o baço, tenho aqui a polpa vermelha, aqui a branca, o centro germinativo. O que acontece? O linfócito B já é diferente, ele sai da medula já com capacidade imunitária, diferente da T. Ele tem capacidade de produzir imunoglobulina, mas lá no linfonodo ou no baço ele vai ser informado. Vamos ver isso dinamicamente. A célula B chega na estrutura folicular, encontra o linfócito T, o linfócito D estimula o linfócito B, vão para o centro germinativo. Qual a importância disso aqui no centro germinativo? Se você quiser fazer um estudo da subpopulação linfocitária B, numa biópsia de linfonodo, você vai estudar o centro germinativo, vai marcar as células do centro germinativo. Então, você está marcando o linfócito B. Se o centro germinativo não tem linfócito B, você pode fazer o diagnóstico de imunodeficiência B. E daqui, eles partem para a periferia, tendo células de memória B e plasmócito. Uma memória linfócito B dura em torno de 50 anos.
Então, quem teve catapora há 50 anos, quem foi vacinado há 50 anos, não tinha vacina. Agora, você tem que se vacinar contra o herpes zoster. É a vacina dos 50 anos. Por quê? A memória que você tinha há 50 anos, ela desaparece. Então, a vacina, como se considerar que a varicela zoster é o mesmo vírus, você tem que se vacinar aos 50 anos, porque a sua memória contra a catapora, ou se vacinou, ou teve a catapora, 50 anos depois você perde essa memória, a célula B desaparece, a memória dela, e a T também desaparece. Mas como é que essas células, elas migram para o timo ou para o folículo, lá para o baço? De maneira aleatória? Não, a quimotaxia, ela é dada por proteínas na superfície das células epiteliais, na superfície do endotélio, na superfície dos linfócitos. E essas proteínas são chamadas moléculas de adesão intercelular, ou ICAM. Como o primeiro, o ICAM, quando foi descoberto, ele passou a ser o nome genérico de todas as moléculas de adesão intercelular. Então, nós temos aqui, sabemos que o fluxo sanguíneo, ele tem no seu interior os leucócitos, na periferia a hemácia. Num processo inflamatório, a marginação do leucócito inverte isso. A hemácia passa no centro do fluxo sanguíneo e o leucócito na periferia. Por que que faz? Porque começa a haver estímulos de interleucinas, e essas interleucinas vão fazendo a célula marginar. Essas são as interleucinas, não precisa saber todas de cor, vão fazendo as células ser sequestradas no endotélio vascular, vão fazendo as células ficarem em adesão no endotélio vascular, e depois vão fazer a quimotaxia e atravessar a migração transendotelial e ir para o órgão. Ou vai para o timo, ou vai atuar de maneira inflamatória na defesa da nossa economia. Então, essas migrações, quando a gente diz que está havendo migração por quimotaxia, não é um acaso. A célula migra para o timo, ou migra para o pulmão, ou migra para o rim, ou migra para a pele, porque ela tem moléculas de adesão intercelular. Entre ela, o endotélio, a parte extracelular, as fibras reticulares e elásticas, e depois as células do epitélio, ou do pulmão, ou do olho. Elas migram através dessas moléculas. É muito interessante que essa apresentação antigênica no timo, as proteínas que são formadas na fase final embriogênica da nossa fase de produção, elas frequentemente não são apresentadas pelo nosso sistema imune. São chamados antígenos sequestrados. Lá, quando eu falei da apresentação do timo, elas não são. Nós temos duas proteínas no nosso organismo que o nosso sistema imune ele desconhece totalmente. A alfa e beta cristalina do olho e a protamina e a proteína SPTZ dos espermatozoides. Então, por isso que você entende por que quando você faz a cachumba, você pode pode ficar estéril. Cuidado, meu filho está com cachumba, vai ficar estéril, porque o vírus tem tropismo pelo epidídimo, pelo testículo, quebra a barreira hemotesticular e ele passa a produzir anticorpos e célula T contra as células produtoras de espermatozoides. Assim como o indivíduo, então é o antígeno sequestrado, quando faz a ligadura do canal deferente, no local que faz a ligadura, há a formação de granuloma, porque entra em contato com o espermatozoide, proteínas da protamina do espermatozoide, da cabeça do espermatozoide. Outro antígeno sequestrado é a cristalina alfa e beta. 2% das pessoas que têm uma lesão no olho fazem uma lesão no outro olho, porque é chamada oftalmite simpática ou solidária, porque há o derramamento da proteína alfa e beta, da cristalina, e ele atua no outro olho que tem a cristalina. Então, é muito importante aquela apresentação antigênica lá no timo, porque se não apresentar, a proteína própria passa a não ser reconhecida. Fica como não própria, né? Bom, vamos aqui falar sobre essa formação final das células do sistema imune. Nós aprendemos, nós temos as células T, CD3, marcador panlinfocitário, as células CD3 e CD4, as células CD3 e CD8, e apareceram outras células, todas CD4, por isso que está ficando cada vez mais confuso a terminologia na imunologia, porque, por exemplo, eu posso chamar
o linfócito TH2, que é um CD3 e CD4, e o linfócito GATA3. O que é o GATA3? É um fator de transmissão que diz assim, ó, DNA, você vai produzir o quê? Eu sou TH2, vamos produzir, então, interleucina 4. Quem dá essa informação é esse fator de transcrição. Então, fala assim, o linfócito GATA3, você tem que saber que esse linfócito STAT6, ou GATA3, é o linfócito produtor de interleucina 4. Isso é uma informação que estou dando para vocês, para a leitura de vocês. Por exemplo, se for o T-beta, ou STAT4, ele está dizendo para você que é um linfócito produtor de interferon gama. Atualmente, não está deixando de se falar sobre a célula e falando sobre os marcadores da célula, moléculas, a imunologia está em nível molecular já. Esse linfócito T17, não existe um linfócito 17, é porque ele é produtor de citocina, linfocina 17. Tem também o linfócito T23. Então, quando vai ler, você tem 23 linfócitos diferentes? Não, é a produção primordial dele. E tem essa aqui que é muito importante, o T-regulador. Esse T-regulador, então, o que é que eles fazem, essas células? A primeira, a GATA3, defesa parasitária intestinal, a perda da regulação dela leva a alergia, asma, etc. Perde a regulação quando? Quando essa célula T-reguladora aqui, ela é alterada. Ela que regula o sistema imune. É a chamada FOXP3. Sempre que você tem uma célula que tem esse fator de transcrição FOXP3, é uma célula que regula o sistema imune. E quando a gente faz terapias imunoestimuladoras ou imunorreguladoras, hoje em dia a gente já usa os imunobiológicos, os anticorpos, contra as moléculas que são fatores de transcrição, fatores da membrana celular. Lá na frente a gente vai ver esse mecanismo. Por isso eu estou fazendo questão de informar a vocês que na imunomodulação com imunobiológico, nós estamos trabalhando contra moléculas de superfície da célula, contra essas que eu estou apresentando para vocês. Ação do sistema imunitário. Como é que o sistema imunitário age? Vamos ver ele agindo. Então, você tem aqui uma célula que ela recebe um antígeno, vamos dizer que se fosse uma proteína M do Streptococcus. Ela endocita, ou seja, fagocita-se a partícula, pinocita-se for gel, ela processa, quebra em vários pedaços e apresenta no HLA classe 2. Então, por que ela tem o classe 2? Que ela é uma célula nuclear e apresentadora de antígeno. Para eu ter uma ideia, ela vai apresentar esse octapeptídeo, são 8 aminoácidos, para uma célula TH2. Se é TH2, ela tem que ter o quê? O marcador CD4. Se ela só ela tem o marcador CD3. E com esse estímulo entre a apresentação antigênica e o TCR, o receptor da célula T, a célula T vai produzir linfocinas que vão estimular o linfócito B a produzir imunoglobulinas. Se ela produz interleucina 4, ela produz interleucina 4, a imunoglobulina vai ser IgE. Se ela produz interleucina 2, a imunoglobulina vai ser IgM ou IgG. Se ela produz interleucina 10, ela vai ser IgA. Outra maneira da ação antigênica, da ação do sistema imune, através, tem um antígeno, por exemplo, um hepatócito, infectado com vírus de hepatite B que não é citopático, ele apresenta na sua superfície HBsAg. Então, as células produtoras de anticorpos vão produzir anticorpos contra esse antígeno S da hepatite. E os imunologistas não entendiam por que em vivo, as hemácias, por exemplo, não compatíveis, elas sofriam hemólise com a ligação da IgM contra a hemácia. In vitro, isso não acontecia. Então, eles começaram a pesquisar e chegaram a encontrar várias proteínas inativas no sangue que circulavam e que depois se tornavam ativas, que ajudavam essa ligação do anticorpo com a hemácia ou com o hepatócito, ajudava a destruir a hemácia, ajudavam a alisar a hemácia. Como era o nome dessas proteínas? Porque elas faziam o quê? Complementavam a ação do sistema imune. Então, eles deram o nome de complemento. Então, na realidade, esses complementos, eles fomentam o processo inflamatório com ações quimiotáticas, e essa proteína, e esses últimos aqui, C7, C8, T9, eles têm a capacidade de furar a célula neoplásica, célula transplantada, célula infectada por vírus. Então, esse mecanismo é um mecanismo, aqui em cima, citotoxicidade celular dependente de complemento. Mas eu posso ter também uma citotoxicidade celular dependente de anticorpo,
onde a própria célula que se liga ao antígeno, ela produz substâncias que são oxidativas, são substâncias que produzem perfuração da célula também. Então, dois mecanismos. Tem um mecanismo de citotoxicidade dependente de complemento e um mecanismo de citotoxicidade dependente de anticorpo. Nós já falamos inteiro da célula B, da célula T. Agora vamos falar de uma célula não T nem B. Não T, não B, que é a célula natural killer. Essa célula, por não ser, ela não é não T, não B, então ela não é CD3. Ela tem um marcador próprio. Qual é o marcador dela? É esse aqui. É o C16. O C16 nada mais é que o receptor do IgG. Então, como é que ela trabalha? Ela tem o receptor, se liga à célula em questão infectada, neoplásica, transplantada, e induz a morte celular nessa célula. Frequentemente, 90% do natural killer são CD16, que dá essa atividade de citotoxicidade celular dependente, citotoxicidade celular dependente de anticorpo, mas tem um outro marcador, CD56. Então, vocês querem pedir, laboratório, querem estudar, quantificar o natural killer. Você vai pedir linfócito CD16, CD56. E é muito interessante que hoje você já pode pedir ainda a qualidade desse natural killer. E é muito interessante que aqueles 10% natural killer que não tem receptor para IgG, você tem um marcador 56, ele não faz citotoxicidade, ele só faz quimotaxia. Isso é muito importante, porque vocês vão ver que esse natural killer que vai estar lá na placenta da mãe, ele não consegue rejeitar o feto, porque ele só vai lá com quimotaxia, mas ele não mata o feto para o ADCC. A citotoxicidade celular depende de anticorpo. Aqui eu estou representando como ele atua através de células infectadas, por herpes, por adenovírus, alterações malignas. Então, ele tem um receptor que é chamado receptor ativador de morte, que é esse aqui. Ele atua sobre a célula neoplásica, infectada por um vírus, e destrói ela, levando a perfuração e mecanismo de apoptose. Então, 3 células, linfócito T, linfócito B e o linfócito não B, não T, que é um célula natural killer. Tempo. Já. Da primeira? Então, tá, mas dá para ir. Então, nós falamos de mecanismo de ativação, essa é a célula CD4, CD25, que ela tem um mecanismo de regulação. Ela faz, então, o quê? Ela suprime o sistema imune. Outro mecanismo de regulação. Essa é uma célula T em repouso, com seu receptor e o CD28. Vamos ver como ela faz o mecanismo de supressão dessa célula, para depois entender o mecanismo de imunobiológico. Está sendo estimulada, a célula sendo estimulada pelo mecanismo de CD40, apresentação antigênica, produz aqui o linfócito B, mas automaticamente ela produz o CTLA4. Na próxima apresentação, essa célula que foi apresentada, ela está sendo apresentada novamente, ela vai fazer o quê? Ela vai inibir para que esse processo de estimulação não fique perpétuo. Ela inibe através do CTLA4 que ela aprendeu aqui em cima, na primeira apresentação. Com inibição. Essa célula programada, a morte, é a mesma coisa. O sistema imune, ele consegue induzir morte em linfócito autorreator através desse contato de PD1 com PD2, que é a célula proteína programada, que programa a morte celular. Nós vamos ver a importância daqui a pouquinho disso. Alguns agentes bloqueadores terapêuticos. Então, eu posso, por exemplo, inibir o CD40L, que eu mostrei para vocês antes. Eu posso ter anticorpo contra o CTLA4. Isso aí é a terapia imunossupressora. Eu tenho anticorpo contra o CTLA4, anticorpo contra o CD40L. Eu tenho também, por exemplo, aqui a micose fungóide, o linfoma cutâneo primário de células T. Esse aqui é o pseudo-abscesso Potrier. O que acontece? A célula CD4 é a célula neoplásica, ela mata a célula reativa CD8, através do faz ligante, faz receptor, induzindo a apoptose. O que a gente faz? Eu posso usar um anticorpo anti-faz ligante. Aqui eu estou apresentando para vocês uma célula de câncer pulmão, que ela aprende, só Deus realmente pode explicar por quê. Ela aprende
e produz receptores que inibem o linfócito T através da proteína de morte programada. Então, eu posso ter anticorpos contra as células, essa proteína da morte programada. E agora, terminando essa primeira parte, os anticorpos monoclonais. Então, vocês veem que eles têm nomes realmente difíceis, mas no próprio nome ele está dizendo para que ele serve. Por exemplo, MAB, anticorpo monoclonal. Então, aqui, ó, MAB, anticorpo monoclonal. CEPT, esse aqui, envolve fusão de porção FC com imunoglobulina humana. O, foi origem de camundongo, anticorpo monoclonal, origem de camundongo. Esse ZU é um anticorpo humanizado, foi de um outro animal que foi humanizado. Esse aqui, LI, é um anticorpo que eu estou trabalhando com imunomodulação. Estou inibindo o interferon, o tumor necrosis factor. E assim por diante. Então, no próprio nome dos imunobiológicos, você sabe para que ele serve, qual a origem dele. Porque o nome é muito difícil, ficou de uma maneira jogada, e as pessoas não conseguem entender por que eles têm esse nome. Então, eu deixo isso para vocês como uma informação interessante. Imunologia da gravidez. Reprodução e gravidez. A gravidez normal constitui um grande desafio ao sistema imune materno, pois ele deve tolerar os persistentes haloantígenos paternos. A paradoxal tolerância a um halotransplante, que o concepto tem metade das suas proteínas do pai. Então, vamos lá. A gravidez representa um estado fisiológico de tolerância imunitária a um transplante semi-halogênico. A perda do estado fisiológico de tolerância, o qual previne as mães de desenvolverem resposta imunitária protetora, resulta na rejeição do transplante semi-halogênico. Então, a mãe, ela protege o feto com determinadas estruturas e proteínas, células, que normalmente não aconteceria no conceito básico do sistema imune. O sistema imune é um vigilante genético. Durante a gravidez, com relação ao feto, ele deixa de ser esse vigilante genético, não rejeita a criança. Tanto é que ele precisa, a indução de estruturas, proteínas para aceitar o feto, precisa que o pai seja diferente geneticamente da mãe. Quanto mais genético, parecido, semelhante for o pai e a mãe, menor a possibilidade de reprodução, porque ele não induz estruturas que são protetoras do feto. A relação imunitária entre a mãe e o feto é uma comunicação bidirecional. Existem evidências que revelam que o reconhecimento imunitário da gravidez pela mãe é primordial para a manutenção da gestação. O sistema imune dela tem que reconhecer os antígenos no feto que são de origem paternal. E ela tem, na descida basal, como eu falei, aquele HLA, que são os antígenos principais de histocompatibilidade, existe um outro de antígeno menor de histocompatibilidade, que é o HLA-G. Esse HLA-G, ele não leva a citotoxicidade. Então, durante a gravidez, a mulher apresenta um HLA específico para a gravidez. O HLA, por exemplo, G, inibe a atividade das células killer. Células killer. Então, ela não mata o concepto. Então, ela tem na placenta um HLA especial. Isso aqui foi na conferência de 2006, que eles falam sobre a presença do HLA G, fazendo uma tolerância fetal maternal. Então, são HLAs especiais durante a gravidez. E mais do que isso, é interessante, tanto a mãe como o feto, na placenta e o feto, eles têm um perfil. Qual o perfil? É o perfil linfócito T, CD3, CD4, TH2. Esse perfil TH2 do feto e da mãe, eles são produtores de citocinas que têm atividade, principalmente a interleucina 10, de inibir o processo inflamatório. Então, a resposta imune na gravidez de sucesso é linfócito TH2, CD4, CD3, protegendo o feto. E mais ainda, existem na gravidez determinados anticorpos que eles não têm a mesma propriedade que os anticorpos normais, são chamados anticorpos assimétricos.
um lado dele, ele incorpora mais glicídios e, por isso, ele não consegue induzir ADCC, não consegue induzir CDCC, ou seja, ele não consegue induzir morte do concepto. Então, estamos quase terminando. Então, vamos estudar aqui, de maneira sintética, a gravidez. Então, tem a gravidez, aqui está o concepto, aqui você tem o H paterno e o H materno. Você vê que eles são diferentes, totalmente diferentes. Então, o que vai acontecer? Todo o processo de reconhecimento desse feto é estimulado pela proteína do pai. Só que é feito pelos anticorpos assimétricos, que não produzem citotoxicidade celular, e todo um padrão TH2, que protege o feto e a mãe. Se for, por exemplo, aqui no caso do mecanismo de abortamento, já modifica, faz a ser o quê? Faz a ser um padrão TH1. Por quê? Você vê que o pai, esse aqui, ele tem identidade genética com a mãe. Então, ele não estimula a produção de anticorpo assimétrico e a mãe passa a abortar, e você tem como tratar isso. Conclusão. A relação imunitária entre a mãe e o feto é uma comunicação bidirecional. Os dois com respostas imunitárias que induzem produção de HLA-G, aquele HLA especial, e linfócitos CD4 e CD25 reguladores, supressores, na descida basal, anticorpos assimétricos e um padrão de linfócito TH2, produtores de citocinas ou linfocinas, que levam ao estado de tolerância aos persistentes haloantígenos paternos, com resultante gravidez de sucesso. Muito obrigado. La próximas presentaciones, está a cargo del profesor Adherbal Sabra, con el tema Nacemos para ser alérgicos y la mamadera asesina. Para mí es un placer grande presentar al profesor Adherbal Sabra, que trabajamos ya mucho tiempo juntos en la Universidad Unigran Río. Él es fundador de la Universidad Unigran Río, académico de la Academia Nacional de Medicina, y como experiencia personal yo veo a sus pacientes, cómo comenzaron, sus pacientes autistas, cómo comenzaron, y veo después de 2 años cómo están los pacientes, que mejoraron mucho y algunos han tenido cura. Entonces nosotros estamos en un evento muy importante que va a ser recordado en el futuro tal vez, porque tal vez estamos frente a la cura del autismo y que tal vez en el futuro, no muy longe, si estos resultados dan cierto, si nuestros pacientes curan, si los resultados dan ciertos, quizás en el futuro tengamos al primer premio Nobel de Medicina de Brasil con estos resultados que estamos esperando con mucha ansia, con los resultados que le está dando del profesor Sabra. Por eso es un honor para mí estar presentando él en esta Academia Nacional de Medicina. Professor Sabra. Senhor presidente, professor Jorge Alberto Costa Silva, queridos colegas acadêmicos, estimados colegas e estudantes, é uma honra para mim iniciar nesse momento a apresentação do porquê a alergia alimentar tornou-se um problema de primeira grandeza em todo o mundo. A razão é muito simples, e tudo começa com essa apresentação excelente do professor Bandeira. Ele me entregou a notícia de que os linfócitos TH2 são aqueles que prevalecem e que, com a sua presença, com a resposta materna, permitem que o concepto chegue a termo.
Desta forma, inibiu-se a resposta TH1 e essa inibição da resposta TH1 não permitiu que houvesse rejeição enxerto hospedeiro. Esse dado é importantíssimo e talvez seja uma das mais importantes mensagens a serem dadas nesse dia de hoje. Nós temos que trabalhar no sentido de reconhecer que nascemos para ser alérgicos. Nascemos para ser alérgicos porque nascemos TH2. Isso ocorre por essas duas razões que o professor Bandeira destacou. Há um grande desconhecimento dessa circunstância, não é? Por que o indivíduo nasce TH2? E os dois fatores que ele nos apresentou foi exatamente a existência de um anticorpo materno incompetente, assimétrico e um HLA-G. Todos esses dois mecanismos imunológicos são exclusivos da gravidez. Depois que a criança nasce, a mãe não produz mais esse anticorpo. Depois que a criança nasce, esse HLA-G sai da circulação. Então, é um momento transitório, mas é um momento que nos leva ao reconhecimento desse fato fundamental, né, que leva a essa circunstância avassaladora, que é aumento em todo o mundo da alergia alimentar, simplesmente porque obstetras e pediatras não reconhecem, não é, essa particularidade do conceito. E, mais do que isso, depois que o obstetra nos entrega a criança, nós, pediatras, não sabemos, né, como é que esse sistema imune vai evoluir, que é o objetivo maior, então, desse momento. O momento de entendimento que nascemos TH2, né, por apresentarmos, durante a vida gestacional, um sistema TH1 completamente inibido. Se ele aparecesse, haveria aquilo que a gente chama de reação enxerto hospedeiro, com características todas próprias. Esse linfócito do concepto é imaturo, então ele não consegue preencher as atividades esperadas, né, que nós temos na idade adulta. Então, durante a vida intrauterina, este reconhecimento é fundamental. Nascemos para ser alérgicos. Agora, o que acontece depois do nascimento? Depois do nascimento, para que nós nos tornemos normais, nós precisamos fazer a restauração da função TH1, que foi totalmente inibida durante a gestação. E a restauração da função TH1 é lenta e progressiva. Não vai acontecer com um mês de recém-nascido, só vai acontecer ao longo do primeiro ano, podendo tardar 6, 8, 10 meses. E esse tempo é o tempo, então, em que nós vamos ativar o TGF-beta, que esteve inibido durante a gestação, para que ele contrabalance a função TH2 e permita, com o desenvolvimento do microbioma, que essa dualidade vá dar tempo para que o TH1 se desenvolva e o indivíduo chegue imunologicamente equilibrado ao final do primeiro ano de vida. Quem é capaz, nesse momento, de manter a não estimulação do sistema TH2? Exatamente o leite materno. O leite materno é doador à criança de uma proteína que não ativa o sistema TH2. Isso é fundamental para a vida da criança. Então, nós, médicos, temos que, para evitar essa quantidade crescente de alergia em todo mundo, essa quantidade crescente de autismo em todo mundo, trabalhar intensamente para que o aleitamento materno seja único, exclusivo, durante toda a fase de maturação do sistema TH1. Enquanto não houver equilíbrio, se houver a produção e a entrada no circuito de uma proteína heteróloga, acontece isso, que nós tivemos o prazer de publicar, não é,
na revista do American College em 2003. Nós publicamos que, estudando crianças recém-nascidas, não é? Nós observamos claramente que, se estudada desde o seu cordão umbilical, nos seus primeiros meses de vida, ela funciona claramente como TH2. Ora, funcionar como TH2 é disparar o processo alérgico. Então, nós precisamos dar tempo para que esse sistema inibido se desenvolva. Então, aqui está um grupo de pacientes que recebeu leite materno exclusivo. Chega no final do primeiro ano com uma superposição ou, inclusive, com maior produção do TH1. Quer dizer, neste momento, essa criança é imunologicamente normal. O que acontece se você ativa precocemente o sistema TH2? Esse sistema TH2 ativado pela proteína heteróloga, como é o caso da proteína do leite de vaca, da proteína da soja, enfim, de qualquer proteína estruturalmente macromolecular, o sistema TH2 vai persistir em atividade por muitos anos e vai resultar, então, em alergia. Quais são os fatores que auxiliam e que geram essa resposta alérgica? São fatores que vêm com a própria criança, como, por exemplo, a imaturidade do seu sistema digestivo, não tem capacidade de produzir jato secretora, a predisposição genética, que algumas crianças trazem, por exemplo, os 2 pais alérgicos, a chance de alergia vai a 80%. Algumas mães têm a doença do ciclo enteromamário e, através do seu leite, vão sensibilizar a criança com o que elas comem. E o fato de nascermos TH2, com uma maturação muito lenta do sistema TH1. E aqueles famosos T reguladores estão ausentes nesse momento da nossa vida. Então, todo mundo nasce predisposto a ser alérgico. Todo mundo nasce TH2. Então, o que nós temos que evitar? Quer dizer, a conclusão dessa frase, ou desta fase da nossa apresentação, é promover uma amamentação adequada, porque isso é um fator precipitante de alergia alimentar. Essa talvez seja a mais importante mensagem dessa tarde. Entender que nós temos que evitar a amamentação inadequada. A mãe não pode, no primeiro mês de vida, porque quer um teatro, deixar uma mamadeira de leite de vaca para a criança, de fórmula infantil, porque essa fórmula vai pegar uma criança TH2, vai ativar o sistema imune. A amamentação tem que ser exclusiva e tomada a sério, né, por todos os seus familiares. Que outros fatores implicam na maturação TH2? Excesso de higiene. Excesso de higiene significa dificuldade de formação de microbioma. E qual é o fator hoje que, nesse nosso Brasil, mais leva à dificuldade em formação de microbioma na criança? O parto cesáreo, o parto estéril, o recém-nascido super cuidado da mãe, flamba tudo, não deixa a criança sequer chegar ao chão. Então, com isso, esse excesso de higiene hoje, junto com essa apresentação precoce da proteína heteróloga, vai fazer essa dualidade, uma amamentação inadequada e excesso de higiene, são os grandes responsáveis pelo aumento da alergia em todo o mundo. Devemos também evitar o excesso de antiácidos, porque eles bloqueiam o processo digestor, e nós temos que ter digestão total de proteína. Com essa visão, a gente pode entender por que a alergia aumenta em todo mundo. Nasce TH2, não é? O indivíduo nasce com imaturidade intestinal, seu microbioma não está desenvolvido, ele é mais suscetível a infecções, o sistema T regulador não está presente. Diante de uma amamentação inadequada, ativa-se o sistema TH2. Isso por quê? Pelo uso precoce de uma proteína heteróloga na dieta. Proteína essa que vocês vão ver de uma forma muito delicada, chamamos de mamadeira assassina. E ainda o infortúnio de uma doença do ciclo enteromamário.
é a mensagem inicial. Amamentação exclusiva. Não permitir o ingresso precoce de proteína heteróloga na dieta. Evitar excesso de higiene. Dessa forma, nós estaremos evitando a alergia alimentar e o aumento avassalador do transtorno do espectro autista. Muito obrigado. El siguiente tema está a cargo de la profesora Selma Sabrá, profesora de la Universidad Unigran Río, miembro de la Academia Nacional de Río de Janeiro de Medicina, con el tema la mamadera asesina. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. Boa tarde a todos, novamente. Agradecer, então, a presença dos alunos que vieram prestigiar o nosso evento, na presença do nosso presidente da Academia Nacional de Medicina, demais acadêmicos, membros da mesa, demais colegas, para falar de um tema que o professor Bandeira já deu algumas dicas em relação ao mecanismo imunológico da gestação. O acadêmico professor Sabrá também agora já comentou a importância e a necessidade do aleitamento materno na prevenção das complicações que pode ter, uma vez que famílias alérgicas geram crianças potencialmente alérgicas. Então, a gente tem que ter toda uma precaução para que se evite a amamentação com fórmulas que não o aleitamento materno. Então, o nosso tema, que ficou sendo rotulado como mamadeira assassina, entre aspas, na realidade é para enfatizar a importância do aleitamento materno, né? A função de estimular o aleitamento materno começa na própria sala de parto, seja parto normal, parto cesárea, onde a criança já deve ser colocada ao seio, já deve ser estimulada a receber o leite materno e apenas o seio da mãe, e não, como na maioria das maternidades, que se coloca na prescrição médica, leite materno ou fórmula. Não existe leite materno ou fórmula, é leite materno ou leite materno ou leite materno. São poucas as indicações, e quando é necessário uma utilização de uma fórmula, que essa fórmula seja realmente a base de aminoácido para que evite essas complicações importantes que a gente vai ver hoje ao longo do dia, com depoimentos de mães no final da nossa jornada, o que pode acontecer de dano em todos os sistemas do nosso organismo quando você introduz uma proteína estranha, uma proteína heteróloga, causando danos em todo o nosso organismo, acometendo os vários sistemas. Então, muito precocemente, às vezes, se começa a se colocar o uso de mamadeiras. Tem crianças que têm broncoespasmo, tem crianças que iniciam sintomas de doença do refluxo, tem crianças que muitas vezes podem broncoaspirar, tem crianças que apresentam manifestação de lesões de pele, eczema, urticária. Outras crianças vão apresentar um quadro de diarreia, distensão abdominal. São tantos os sintomas, e o que a gente sabe, que hoje é o tema que a gente vai discutir, é o comprometimento também a nível do sistema nervoso central. Então, é fundamental que a gente tenha essa preocupação de evitar esse uso inadequado dessas fórmulas. E o leite materno, evidentemente, é o alimento ideal para que toda criança, pelo menos, consiga, se possível, ser amamentada até os 2 anos de idade. Por quê? Porque vai conter tudo aquilo que a criança precisa na medida certa. E cada leite da mãe, ela é própria para o seu filho, porque, eventualmente, a mãe tem um filho que nasceu com 36 semanas ou que nasceu com 38 semanas, e esse leite é
apropriado em teor de proteínas, minerais, de tudo aquilo que a criança precisa, pelo menos até os 6 meses de idade, que é quando você começou a fazer a maturação do seu sistema imunológico. Nós vamos um pouco além de falar até 6 meses, por que não até 8 meses? Pelo menos seria realmente um período melhor de garantia que essa criança pudesse ter uma defesa imunológica mais apropriada. Então, manter o aleitamento pelo menos até realmente o 8º mês, porque a gente sabe que a exposição precoce é um fator predisponente, precipitante para vários acometimentos do sistema do nosso organismo, principalmente também o acometimento do sistema nervoso central, podendo levar ao transtorno do espectro autista. Então, o professor Sabrá já mostrou esse gráfico aqui, há pouco, nessa palestra anterior, mostrando toda essa relação do TH2 e TH1. Então, se a gente nasce para ser alérgico, se você é exposto a uma proteína estranha, logo de maneira precoce, principalmente assim que a criança nasce, ou que seja apenas fórmula, ou que seja como uma complementação, isso vai fazer com que você tenha resposta imunológica que, dependendo do sistema de homing, que significa para onde que esse antígeno com formação de anticorpo vai atuar, pode ser no sistema nervoso central, pode ser no sistema respiratório, pode ser no sistema nasal, pode ser no sistema dermatológico, dando uma série de sintomas. Então, é importante a gente saber que é tão fácil você amamentar uma criança, colocar a criança no peito, vai melhorar toda essa relação de interação mãe-filho, vai fazer com que a criança tenha um menor número de chances de infecções respiratórias, vai passar uma série de lisozimas, lactoferrina, lactobacillus bífidos, fatores protetores de anticorpos, ou seja, as vantagens são tão grandes que, na realidade, a gente tem que incentivar o aleitamento materno de tal maneira que a criança tem que ter o direito de receber um leite de qualidade, que é o leite da sua mãe, né? Ele tem os nutrientes necessários, essa relação mãe-filho, a criança, quando está amamentando, ela olha para a mãe, ela tem essa interação, que esse fator afetivo também, no desenvolvimento da criança, também é muito importante. E, sobretudo, no tema que nós estamos falando, é menos chance de alergia nos diferentes sistemas. Então, é importante, além das vantagens, porque facilita o útero voltar ao normal, diminui a chance de câncer de ovário, é mais econômico, é mais tranquilo, todo mundo consegue amamentar de um modo geral. É importante a gente saber que o aleitamento materno tem que ser cada dia discutido, cada dia mais difundido e incentivado, porque a mulher tem que voltar a trabalhar, porque ela fez uma mamoplastia, porque ela muitas vezes tem um mito da dificuldade de amamentar, como é que vai ser a volta ao trabalho, se ela pode amamentar ou não. São situações extremamente raras de quando não amamentar. Se você tem uma mãe HIV positiva, se você tem algumas doenças realmente que possam ser transmitidas para aquela criança que acabou de nascer, aí você tem que usar realmente uma fórmula. Mas, de um modo geral, se você já tem essa história de que 30% das crianças, quando apenas um dos pais é alérgico, pode também nascer alérgico, e sobe para 80% quando os dois também são alérgicos, a gente tem que usar uma fórmula especial para evitar a sensibilização precoce dessa criança. Então, a fórmula de aminoácidos deve ser indicada na profilaxia da alergia e das suas consequências, né? Porque a orientação de como amamentar, de como é a boa pega, é importante, deve ser feito na própria maternidade, né? Os hormônios, que normalmente são desenvolvidos e são liberados durante o período da amamentação, a gente sabe que nós temos, né, o reflexo da ocitocina, é importante para o reflexo da descida do leite, a gente tem a produção da prolactina para também aumentar a produção do leite materno. Mas a gravidez é gemelar, como é que eu vou dar conta de 2 bebês para amamentar, né? Felizmente, nós temos 2 seios, então um para cada um, e, de qualquer maneira, é importante. A mãe que tem o estímulo de ter 2 filhos, ela sabe que automaticamente a produção também vai aumentar. A gente pode observar aqui que normalmente
você tem uma circulação colateral aumentada, né, que é a chamada apojadura, que ocorre com 24 a 48 horas. O estímulo, muito até precoce, né, mostrando que o aleitamento entre as próprias crianças, mostrando a brincadeira, mas mostrando o que é importante, como amamentar. A criança fica muito mais feliz. Então, o importante é evitar o leite de vaca, o leite de soja e até amendoim durante a gestação, quando você já tem histórias de famílias com alergia. A amamentação exclusiva até os 8 meses de idade. Fórmula de aminoácidos na falta do leite materno. E, como o professor Sabrá também colocou, evitar os excessos de higiene, o uso de antibióticos desnecessários, uso de antiácidos e as próprias infecções sendo prevenidas, evita também que essa criança tenha uma sensibilidade maior. Então, a gente sabe que a vaca vai alimentar o bezerro, não é para ficar alimentando criança, nem a criança mamando diretamente na vaca. O importante é que a criança receba o leite materno. Então, deixo aqui a mensagem: vai tomar o leite da sua mãe. Muito obrigada. Pasamos para nuestra siguiente ponencia. De nuevo el doctor Aderbal Sabrá, académico de la Academia Nacional de Medicina, con el tema disturbio inmunológico y alergia alimentar. Muito bem. Então, infelizmente, ativamos o sistema TH2. A criança vai ficar alérgica. O que acontece? Né? A primeira coisa é o entendimento claro que houve um distúrbio imunológico. Esse distúrbio imunológico foi ativado. Então, acontecem reações, né, em cadeia, todas elas dentro do tubo digestivo. E daí para a circulação linfática e daí para a circulação sistêmica. Então, o que acontece para e passo? Inicialmente, o que a gente observa é que a resposta de ativação linfocítica vai depender, não é, do tipo de estrutura ativada. Ou a resposta clássica humoral ou a resposta clássica celular. Todas as duas podem acontecer, dependente então de que fatores? Primeiro, os chamados fatores pré-placa de Peyer. O que acontece nessa fase? Não é? Má digestão dos alimentos. Se você usa muito antiácido, você bloqueia a gastrina. Não tendo gastrina no duodeno, não vai ter pancreosimina. Então, você não ativa o pâncreas. Então, com isso, você pode entrar numa má digestão por uso inadequado, não é, de antiácido. Porque, naturalmente, a criança, no seu primeiro ano, tem deficiência de produção enzimática, especialmente nos primeiros 6 meses, particularmente nos 4 primeiros meses. Nessa fase, a criança não produz a IgA secretora. E qual é a importância da IgA secretora? A IgA secretora é a primeira grande barreira antialérgica que o homem tem. E a criança, nos primeiros 6 meses, não tem quantidade suficiente de IgA secretora. Eu volto a esse assunto para vocês entenderem a importância da IgA secretora. Isso tudo são fatores pré-placa de Peyer. Quando o antígeno vence a placa de Peyer, é apresentado ao linfócito T, e esse obriga o linfócito T a produzir os anticorpos, nós vamos observar que, dependendo das citoquinas individuais, a resposta poderá dar origem a uma mediação TH2, mediação TH1 ou mediação mista. Aceitando hoje a Academia Americana, a OMS, Organização Mundial de Saúde, no seu comitê de alergia, aceita outras mediações, que são
mecanismos diferentes desses mencionados que também levam à alergia alimentar. Nosso serviço, particularmente, já descreveu 2 desses mecanismos relacionados à deficiência especial do CD8 para mais ou para menos. Os estudos realizados no meu laboratório em Washington foram os primeiros publicados na revista do American College, que mostrava a doença celíaca como um modelo de produção de citocinas TH1. Essas citocinas TH1 são extremamente predadoras, desenvolvem-se com uma grande concentração do linfócito CD8, que é citotóxico, e a produção maciça de interferon gama e L2, 2 citocinas inflamatórias, que levam à degeneração do trato digestivo. Nós podemos verificar isso por biópsia intestinal, fazendo a verificação por imunohistoquímica da prevalência, não é, dos linfocitos CD4 ou CD8. Isso aqui é típico do indivíduo normal, isso aqui é típico do indivíduo celíaco, em que você tem tanto a lâmina própria como a região dos enterocitos tomadas por linfócitos CD8. Esse CD8 vai levar, invariavelmente, a mucosa digestiva à atrofia. O segundo ponto importante dentro dessa visão imunológica é a resposta imune nas placas de Peyer, em que vocês veem aqui, que podem ser verificadas por colonoscopia. Quando o seu colonoscópio entra no íleo terminal, você vai observar essas formações que aqui estão. Essas formações são indicativas de hiperplasia nodular linfóide. Essa é uma circunstância que pode acontecer em várias patologias, mas está sempre presente na alergia alimentar, especialmente na alergia mediada por TH1. Então, faz parte desse processo alérgico, né, você ter esse material em abundância no íleo terminal. Quer dizer, esse íleo terminal vai se inflamar por que razão? Porque um antígeno que escapou à digestão, o antígeno que escapou à IgA secretora e que chega à placa de Peyer no íleo terminal, ele vai ser captado por uma célula chamada célula M. Essa célula M é separada do meio externo, que é a luz intestinal, exclusivamente por sua camada de dupla membrana. Então, é um local de transferência de antígenos e de macromoléculas da luz intestinal para dentro do corpo do indivíduo. Então, aqui nessa região da célula M, existe uma riqueza muito grande de células dendríticas, que são os mais perfeitos apresentadores de antígeno. Então, o antígeno que chega aqui vai facilmente ser apresentado ao linfocito T, que imediatamente instrui ao linfocito B a produção de citoquinas. O que acontece em seguida? Esse complexo de resposta imune cai na circulação linfática. Cai na circulação linfática, isso é um trabalho nosso publicado no Annals de 2005, e depois, pelo canal torácico, esse grupo de resposta imunológica cai na circulação sanguínea. Qual é o objetivo da queda na circulação sanguínea ou da chegada desse complexo na circulação sanguínea? É a busca do seu órgão de choque. Indivíduos que têm a genética de resposta respiratória, no sistema BALT ou NALT, Naso-Associated Lymphoid Tissue ou Broncho-Associated Lymphoid Tissue, esse sistema de resposta vai para o brônquio ou vai para a mucosa nasal. Essas mucosas representam um contínuo, né, de mucosa, indistinguível uma seção da outra. E esse indivíduo, então, vai fazer alergia respiratória. Quando esse grupo de resposta imunológica, por razões genéticas, volta para o intestino, vai haver, então, a produção de resposta imunológica no trato digestivo. Quando isso vai para a pele, a resposta imunológica de doença é na pele. Quando isso chega ao sistema nervoso, a resposta vai ser no sistema nervoso. Vejam que em 2005 eu publicava no Annals
que também o sistema nervoso era capaz de dar a resposta imune. 10 anos, portanto, antes da grande descoberta do pessoal do grupo de Colômbia, como eu vou mostrar a vocês na segunda parte dessa nossa reunião. Então, as respostas alérgicas alimentares podem acontecer na dependência do homem, no tubo digestivo, no tubo na árvore respiratória, alta ou baixa, na pele, no sistema nervoso. Hoje não há mais dúvida com relação a isso, depois dos trabalhos do grupo da Universidade de Colômbia, e também as mães que têm má absorção macromolecular vão fazer resposta no leite. Portanto, elas fazem a alergia na criança através do leite materno. Não pela proteína do leite materno, mas sim pela proteína da sua dieta. O que acontece na primeira agressão alérgica ao indivíduo? Acontece o que a gente chama de transtorno motor. O transtorno motor acontece em vários pontos do trato digestivo. No estômago, dá origem ao refluxo na criança recém-nascida ou no lactente jovem. Quando a criança forma a sua barreira anti-refluxo, essa gastroparesia vai levar à dispepsia. Quando isso acontece no intestino delgado, o indivíduo faz grande distensão abdominal, pode chegar a quadro de pseudo-obstrução, mas é típico na alergia alimentar a criança golfar na primeira infância, golfa, o indivíduo desavisado não reconhece isso como uma patologia, fica usando antiácido, piorando a alergia, em vez de fazer o tratamento desse refluxo através da identificação da alergia alimentar. A criança apresenta tendência à distensão abdominal e, o que é mais interessante, na primeira agressão também nós temos constipação. Há um exame gold standard para verificar esse retardo de esvaziamento gástrico, que é o exame feito com Tecnésio 99. Vocês estão vendo aqui que 2 horas após a ingestão do Tecnésio, essa criança continua com o estômago cheio de Tecnésio, indicando, portanto, uma gastroparesia. É importante reconhecer essa sinapse imunológica, a sinapse perfeita da apresentação do antígeno ao linfócito T no seu T-cell receptor. Aqui nesse ponto, isso é perfeito, por quê? Porque aqui nós temos o mais perfeito apresentador de antígeno, que é a célula dendrítica, 1000 vezes mais competente, né, que o macrófago para apresentação celular. Com isso, então, qualquer proteína que atravessa a célula M de origem proteica vai sensibilizar o sistema imune e vai dar resposta à distância dependendo do seu homing. O homing, portanto, é fundamental para o entendimento hoje da alergia. Vamos, então, fazer uma breve reflexão nessa projeção. Primeiro, recebemos um antígeno de qualquer proteína. Exemplo, leite de vaca. O indivíduo tem genética respiratória. As citocinas prevalentes são IL-4 e IL-5. Então, esse indivíduo vai fazer asma e broncoespasmo. Se nesse indivíduo, além do órgão de choque ser o pulmão, ele tiver o predomínio das citocinas interferon gama e IL-2, ele vai fazer a doença catarral crônica no pulmão, dando a resposta crônica. A mesma coisa na pele. Se a alergia caminha para a pele por razões genéticas, essa pele pode responder TH2, produzindo urticária, como poderá responder TH1, produzindo eczema. A mesma coisa acontece no trato digestivo. Se o trato digestivo é o órgão de choque, o indivíduo pode responder com diarreia aguda, com vômito, com dor abdominal intensa, ou responder com malabsorção crônica, se a resposta é TH1. A mesma coisa acontece no sistema nervoso, como vamos demonstrar hoje na segunda parte das nossas conferências. Então, o que é importante? É você partir para a suspeita do diagnóstico de alergia alimentar. Não se fala em diagnóstico de certeza. Por que se fala em suspeita? Porque os marcadores biológicos ainda não estão
no consenso mundial. Vocês vão ver que o único marcador biológico de consenso é a IgE, que só identifica a alergia TH2. Então, é importantíssimo nessa fase, não é, que nós estejamos preparados para buscar aquilo que foi dito até agora. Como é que foi a história familiar? Tem alergia ou não tem alergia? Como é que foi a amamentação? Houve uma madeira assassina? Houve uma amamentação inadequada? Ativou-se o sistema TH2? Então, se você reconhece que esses 3 fatores estão presentes, você está se aproximando de uma hipótese de alergia alimentar. Reforça-se muito essa hipótese se o doente tem manifestação multissistêmica. Vocês observaram que o homing é um contínuo de circulação de linfócitos, que passa uma hora no pulmão, uma hora no digestivo, outra hora na pele. Então é muito comum uma mesma criança, como eu vou mostrar mais adiante, apresentar doença multissistêmica. E 2 dados são fundamentais. Primeiro, o que se come o ano todo. Então, a alergia alimentar é doença de ano todo. E, geralmente, com 2 ou mais sistemas afetados. Se você parte para o exame físico, se o paciente tem clínica respiratória, você vai fazer o diagnóstico estetacústico. Se o indivíduo tem lesão de pele, você vai fazer o diagnóstico da lesão de pele. Se o indivíduo tem doença digestiva, distensão abdominal, você vai observar isso no exame clínico. Mas há um sinal novo, descrito por mim no Journal of Pediatrics de 2008, exatamente depois de analisar 100 crianças, fazer tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia do hílio terminal, eu observei aquilo que já foi visto, hiperplasia nodular linfóide. O que essa hiperplasia faz no exame físico? A presença de dor, a palpação na fossa ilíaca direita. Esse é o sinal clínico mais importante na alergia alimentar, em qualquer tipo de indivíduo. Por quê? Porque ele retrata a inflamação do hílio terminal. Como é um sinal descrito, aí está à disposição de vocês no Journal of Pediatrics de 2008. Depois, então, passamos para a visão laboratorial. Infelizmente, o único marcador biológico de consenso mundial é para o diagnóstico da alergia TH2 com IgE. Não se faz mais o RAST, que está em desuso. Agora, é muito importante o estudo das citocinas, como o professor Bandeira falou. O indivíduo pode ter aumento, né, do complexo CD3 com CD4 e CD8. E se há um desarranjo do equilíbrio CD4 e CD8, você pode prever uma alergia do tipo TH1, usando como modelo a doença celíaca, que é uma doença do CD8. Enquanto quando aumenta muito o CD8, quando a relação CD4-CD8 deixa de ser fisiológica, ou seja, as suas variáveis entre CD4 sobre CD8 ficam diferentes de 1,5 ou 2,5, que é o valor de variação na criança, quando você aumenta muito o CD8, essa relação vai se aproximando de 1 e cai abaixo de 1. Quando cai abaixo de 1, você tem excesso de CD8. Então, você tem um marcador biológico de alergia TH1, usando como maior exemplo doença celíaca. A verificação das imunoglobulinas são importantes, mas especialmente a IgE. As subclasses de GG são importantes, especialmente a elevação da IgG4. Geralmente, uma tríade clássica na alergia alimentar é a elevação da IgE e a elevação da IgG4, acompanhada da elevação de eosinófilos. Essa tríade é clássica na alergia TH2. Por que é importante verificar a IgA secretora? Porque indivíduos com deficiência de IgA secretora serão alérgicos, porque perderam a sua primeira defesa do trato digestivo. Por que é importante a verificação das transglutaminases? Porque aqui se afasta a possibilidade de doença celíaca. Por que se faz o Tecnese 99? Porque é o gold standard, é padrão ouro para verificação de doença de retardo de esvaziamento gástrico. Se a dificuldade diagnóstica nos pede a busca de eosinófilo, vamos ter que fazer uma biópsia esofagiana e contar eosinófilo por campo de grande aumento. Se o nosso laboratório dispõe de dosagem citocínica,
como que eu tenho em Washington, então você dosa a citocina e vê qual é a prevalência que está acontecendo nessa criança. E, finalmente, para o diagnóstico, partimos para o teste cutâneo. Né? O exame endoscópico certamente tem a sua importância, ele vai indicar a hiperplasia nodular linfóide, que você verifica a endoscopia, e passamos, então, à verificação final do nosso conjunto de informações. Vejam a quantidade de busca que é feita para o diagnóstico de alergia alimentar, da suspeita clínica para o laboratório, do laboratório para a endoscopia, até chegar às dietas de exclusão. E através do teste cutâneo, que é o gold standard para diagnóstico de alergia TH2, nós vamos então verificar os antígenos da dieta e retirá-los do seu programa dietético em busca de quê? Em busca da cura dos sintomas. É assim que nós curamos os pacientes com alergia alimentar, é assim que nós curamos os pacientes com transtorno do espectro autista. Como vocês vão ver, não existe autismo sem alergia alimentar. E nessa circunstância, então, é possível hoje o seu tratamento. O manejo dietético é baseado no bom senso, baseado no teste cutâneo, associado, como vocês vão ver mais tarde, à verificação se a alergia é puramente TH1 ou TH2. A alergia TH2 é simplesmente retirada do antígeno por inalação, por contato ou por ingestão. Se a alergia tem o componente TH1, nós vamos ter que fazer um esquema rotatório de dieta, porque esse tipo de sensibilização depende da reexposição. E dessa forma, então, você leva a criança à cura. Há lugar para anti-inflamatório? Lógico que sim. Nós estamos com uma reação alérgica apenas no trato digestivo. Ora, como é que eu trato uma crise de asma respiratória? Como é que eu trato uma crise de urticária? Com corticoide. Então, o corticoide é um fantástico aliado na diminuição das respostas inflamatórias da alergia alimentar. E certamente que o grande papel nosso é hoje a prevenção da alergia alimentar. Amamentação, amamentação, amamentação. Muito obrigado. Pasamos a una ronda de preguntas. Si la platea desea hacer alguna pregunta, preguntas para el profesor Luis Bandera, profesor Sabrá, para la profesora Selma, segunda discusión. Entonces, yo voy a hacer la primera pregunta para profesora Selma. Esas leches que dicen que están en el comercio, que hacen tanto propaganda, ¿causan alergia? ¿Causan trastornos serios? Sobre las leches nuevas, las que estão haciendo bastante propaganda aí o que acontece é que, na maioria das vezes, né, existe uma propaganda, né, falando sobre as fórmulas, que são fórmulas maternizadas, que, teoricamente, seriam mais ou menos similares ao aleitamento materno, mas a gente sabe que não é. Então, na realidade, continua sendo uma proteína heteróloga, continua sendo uma proteína estranha e que deve ser evitada. Em algumas situações especiais, em que realmente a mãe não pode amamentar, mas se ela já tem um histórico de alergia, ou se já tem uma criança que nasceu com alergia grave, ela já tem que ter toda a preocupação de, durante toda a gravidez, fazer uma dieta, a partir do momento que o tubo digestivo do feto já começou a formar, para que não aconteça um estímulo ainda intrauterino, e quando a criança nasce, ela tem que realmente fazer uma amamentação com uma dieta adequada. Agora, o uso dessas fórmulas infantis, normalmente, na maioria das vezes, nessa fase precoce, quando a criança nasce, ela deve ser completamente desestimulada. Ah, não tem leite materno? Por que não tem? Como é que você tem que fazer a orientação de fazer as manobras e a orientação de como que deve ser feito
a ordenha, quanto a quantidade de líquido que ela deve tomar, porque se ela fizer uma dieta adequada, se ela tomar bastante líquido, na maioria das vezes ela consegue amamentar. Agora, não pode amamentar ou teve algum problema porque ficou internada, está em uso de algum medicamento que é contraindicado na amamentação. Se já tem esse histórico de alergia, ela deve fazer, então, uso de fórmulas de aminoácido para que ela não sensibilizar aquela criança que ainda está sendo, não tem IgA. O ideal seria o colostro, está cheio de IgA secretora. Não tem, não pode usar qualquer fórmula de maneira indevida na criança, porque vai sensibilizar, e sensibilizar, a gente não sabe qual o dano que vai gerar nessa criança. Só no sentido de reforçar que a professora Selma Sabrá falou, os jovens aí na plateia talvez não saibam, mas nos anos 90, por 8 anos, eu dirigi a Organização Mundial de Saúde em Genebra. E o nosso grande inimigo era o gigante alimentar Nestlé, exatamente porque eles queriam impor ao mundo a mamadeira desde cedo, com os produtos Nestlé. Era algo considerado maldito na Organização Mundial de Saúde. Nossos grandes inimigos eram a Nestlé e outro, mas principalmente a Nestlé e as companhias de tabaco. Quando nós lutamos muito, acabamos que criamos a Convenção Quadro, que começou nos anos 90, mas demorou 10 anos para que isso começasse a ser implementado, ou 10 ou 15 anos, e ainda está sendo implementado no mundo. Eram os dois grandes inimigos. E as pessoas, às vezes, não entendiam por que o tabaco era mais fácil de eles entenderem. Eu não tinha, naquela época, o professor Sabrá, mas para me contar essas histórias, senão eu reforçaria muito mais os argumentos que eu tinha de lutar contra esse gigante da alimentação no mundo. E também a história da alimentação que surgiu e que hoje a gente pode entender muito até as coisas do autismo, mas nos anos 50, depois da guerra, os grandes conglomerados de fabricação de alimentos, e eles começaram a fazer um projeto nos Estados Unidos, eles se uniram e traçaram todo como é que ser alimentação com produtos artificiais ou com outros produtos que misturavam para melhorar o gosto e tudo, e foi feito aí que começa o gigantismo dessas indústrias de alimentação e que passaram a dominar o mundo, colocando produtos como o cigarro fez também, que aumentava o prazer, atuava no sistema dopaminérgico. O cigarro fez muito isso e a indústria alimentar mundial, desde então, vem fazendo isso, continua fazendo, como a indústria do tabaco continua fazendo. A Academia se manifestou recentemente aqui, com um documento, a presidente do Supremo Tribunal Federal, pois um processo desse chegou ao Supremo, da indústria de tabaco querer colocar certas substâncias que davam paladar ou um cheiro agradável, no sentido de aumentar o prazer e aumentar a dependência. A mesma coisa em relação aos produtos alimentares. Eu pediria aí ao professor Sabrá, a professora Selma, que falasse um pouco mais disso, pois é uma coisa que, dos anos 90, isso chamou muito a minha atenção quando eu cheguei na Organização Mundial de Saúde aqui. Desde o início, eu era instruído pelo Conselho Executivo da organização a essa luta contra esses dois, na época, inimigos. Realmente, o cigarro não tem nenhuma vantagem, mas a alimentação, ela tem o seu lugar, de alguma maneira. Porém, eu queria saber que essa manipulação dos alimentos pelos gigantes dos produtos alimentares no mundo, de que maneira isso pode estar influenciando a microbiota, a alergia alimentar na população mundial. Talvez possa responder a muitas das perguntas que nós temos hoje de doença. E a mania também, que eu sempre impliquei aí, como tinha um amigo meu, eu tenho um amigo meu que recentemente, para entrar na casa dele, tinha que tirar o sapato, botar aquele sapatinho de cirurgia,
para entrar na casa, porque ele estava com 2 filhos pequenos. Eu falei, eu me recuso, eu quero contaminar seus filhos, porque senão eles não vão desenvolver o sistema imunológico, vão morrer com a primeira bactéria de 5ª categoria, ou vírus que passar por aí. E não consegui convencê-lo até hoje, continuar, mas eu não tiro o sapato, me recuso. Senhor presidente, uma colocação muito oportuna. Depois do que se conhece hoje da imunologia da gravidez e de como evolui o conceito depois do nascimento, como é que seu sistema imune matura, é de ficar pasmo observar que aqui no Rio de Janeiro a rotina de todas as maternidades no seu locus pós-natal entregam as crianças diante da primeira dificuldade que a mãe apresente, de apresentar uma pojadura ou uma descida do leite, de oferecer à criança a mamadeira de fórmula infantil. Isto é um problema que precisa ser tratado com a maior responsabilidade. Todos vocês que aqui estão são colegas, são pais de família, provavelmente vieram aqui porque tem criança alérgica em casa. A presença da proteína do leite no primeiro dia de vida, na primeira semana, puro ou associado ao leite materno, representa hoje a primeira razão em todo o mundo do crescimento da alergia alimentar. E eu desafio que alguém aqui presente me diga, não, na tal maternidade assim, nós temos a possibilidade de usar aminoácido. É inconcebível isso. Quer dizer, uma casa como a nossa, que está realizando esse simpósio por orientação e ajuda do nosso presidente, deseja partir decididamente por uma política agressiva contra a fórmula infantil no berçário. É preciso que exista aí uma contrapartida, não sei de onde vem, mas que virá com certeza. Pode ser com aumento da conta hospitalar, não importa, mas na falta do leite materno, a única fórmula permitida para não ativar o sistema TH2 é o aminoácido. Decididamente, isso é uma campanha que vai ter como resultado diminuição drástica da alergia alimentar, porque nós estamos exatamente permitindo a maturação do TH2, sem agressão a ele por uma fórmula infantil. Então, isso é uma campanha nacional. Tenho certeza que, uma vez estabelecido esse tipo de campanha, nós vamos ver a queda vertiginosa dessas 2 doenças que estão se tornando epidêmicas, que é a alergia alimentar e o autismo. Hoje, nos Estados Unidos, nasce um autista para cada 50 crianças nascidas. É um dado astronômico. Por que isso? Pela presença de uma agressão precoce ao sistema imune da criança. Não apenas pela mamadeira assassina, mas, como mencionou o nosso presidente, pelo excesso de higiene. Onde está o excesso de higiene? Ora, um país que tem 90% de cesariana, tem 90% de partos estéreis. A criança perdeu o contato com o canal de parto, que era onde ela recebia, né, por deglutição, grandes quantidades de floras saprófitas do canal de parto materno. Recebendo leite materno, recebia as bactérias famosas, importantes, né, como probióticos, para rapidamente colonizarem o intestino. Se não houver colonização precoce do microbioma, formação de uma célula, né, de um crescimento bacteriano necessário no trato digestivo, você não vai ativar o TGF-beta. O TGF-beta é dependente de microbioma. E com isso, então, você não permite a inibição de TH2 e geração de TH1. Então, essa ação predadora da fórmula infantil
e do excesso de higiene tem que representar para nós médicos uma campanha nacional que possa permitir, não é, que se tenham nas maternidades aminoácido além do leite materno e que se promova de uma forma crescente a utilização ou o nascimento via canal de parto. Se por alguma razão não é possível que isso aconteça, o nosso pediatra da sala de parto tem obrigação de prescrever probiótico, tem obrigação de prescrever lactobacillus acidófilos, tem obrigação de prescrever bifidobactéria espécie, que são os 2 probióticos do leite materno. Lógico que a criança já vai estar tomando leite materno, mas se além disso, né, há necessidade por excesso de esterilização ambiental, que é o que acontece no hospital, que é o que acontece na cesariana, nós podemos evitar doenças gravíssimas. Por exemplo, é sabido hoje que o uso precoce de probiótico evita uma doença quase que letal no recém-nascido, que é a enteropatia necrotizante. Uma doença gravíssima, mas que se você coloniza rapidamente com probiótico, ou com lactobacilos, ou bifidobactéria, você não permite a ocupação de espaço por floras que são, né, capazes de produzir a grave doença da enterite necrosante, como é, né, secundária ao crescimento da Escherichia coli. Então, é importantíssimo que esses 2 fatores saiam aqui do final desse simpósio como as grandes mensagens para reduzirmos os números de pacientes com alergia ou transtorno do espectro autista. ¿Alguna pregunta más? Yo voy a hacer otra pregunta para botar un poquito en foco ahora. Doctor Sabral, el uso precoz de antibióticos. Ese uso precoz de antibióticos, que cada día tenemos más antibióticos usando precozmente, innecesariamente, me altera la flora colónica. ¿Y esa alteración de la flora colónica estaría relacionada con la alergia alimentar, con el autismo? A relação certamente virá através de uma doença inflamatória do trato digestivo. Porque se você inflama a parede intestinal, você abre caminho para a absorção natural de macromolécula. Evidente que sim. Então, o que é que acontece? Se você vai ter que usar um antimicrobiano por uma razão específica e inevitável, você tem a obrigação de usar concomitantemente probiótico. Por quê? Porque o lactobacillus acidófilos, especialmente o bifidobactéria, tem o seu hábitat natural, o intestino grosso, né? O lactobacillus prevalecendo no delgado e o bifidobactéria no grosso. Esses probióticos ocupam o espaço que o antibiótico abriu com a exterminação de quantidades crescentes de bactérias, porque ele entrou como tratamento, né, para tratar uma infecção sistêmica, mas a via intestinal vai produzir importantes perdas de microbioma. E esse microbioma, se fica desprotegido, ele vai permitir agressão à parede intestinal. Agressão à parede intestinal é igual inflamação. Inflamação significa chamamento de resposta imunológica para o local inflamado, como foi demonstrado até agora. Então é importantíssimo que, diante de antimicrobiano, se utilize imediatamente probiótico. Pergunta da plateia. Boa tarde. Uma pergunta ao professor Sabral. Uma vez estabelecida a alergia, existe alguma forma de desensibilização, de tratamento real para que a pessoa possa voltar ao normal e não tenha mais que praticar uma dieta de restrição? O tratamento da alergia alimentar é a dieta de restrição. Por quanto tempo? Até que o indivíduo atinja, primeiro, normalidade clínica, que se consegue muito rapidamente.
Normalidade clínica na doença alérgica pulmonar se consegue em 3, 4 dias com a medicação adequada. Mesma coisa nas lesões de pele. Pode demorar um pouco mais na doença digestiva, mas também é um epitélio que se renova em 3 ou 4 dias. Então, o tratamento da alergia alimentar dá respostas rápidas no órgão afetado. Uma resposta um pouco mais lenta no sistema nervoso central. A razão é muito simples. É porque a inflamação intestinal, com a renovação do epitélio a cada 3, 4 dias, o epitélio volta normal. Agora, o neurônio não, o neurônio é um só. Então, tratando a alergia alimentar, nós vamos rapidamente retirar a inflamação do órgão de choque e a geração do sintoma, dependente exatamente da alergia estar no pulmão, nas vias aéreas superiores, na pele, no trato digestivo ou no sistema nervoso central. Agora, quando eu vou atingir a cura? Aí é que entra a importância do conhecimento da mediação imunológica. Normalmente, a cura se obtém para qualquer tipo de problema não nervoso central em 30 dias. A criança sai do quadro de alergia. Mas quando você verifica o IgE, ele continua alto. Então, você tem a chamada vida média do mediador imunológico. Então, você vai acompanhar esse mediador e vai dosá-lo periodicamente. Quando esse IgE atingir nível de normalidade, significa que desapareceram por apoptose, né, os mecanismos produtores de alergia. Qual é a vida média do IgE? 18 meses. Por isso que eu digo a uma mãe, quando eu recebo um paciente, vejo o perfil imunológico. Você não tem como achar que, eu lhe digo, a sua criança vai ficar bem em 30 dias, clinicamente, mas o sistema imune está de plantão. O plantão é aquele até a apoptose da célula mediadora, e cada uma delas tem a sua idade. ¿Alguna pregunta da plateia? Boa tarde. É uma pergunta para o professor Sabrá. É a respeito se existe algum estudo sobre a validade hoje em dia da ama de leite para a saúde nesse campo de autismo também, algo estudando sobre isso, a validade nos últimos séculos da ajuda que elas prestaram. Obrigado. A pergunta é específica sobre a importância da ama de leite. Sim. Qual é o grande problema hoje da ama de leite e dos bancos de leite? É ainda a janela imunológica de não percepção do vírus da AIDS. Agora, se você tem uma ama de leite de inteira confiança, com os estudos normais, é fantástico, porque o leite é leite homólogo. O açúcar é o mesmo, a proteína é a mesma. Então, a chance de você ter isso aí como uma resposta, não é, de solução temporária, sem dúvida, não é? Os bancos de leite têm essa restrição que eu falei, mas também, dependendo, não é, do tipo de problema, entre causa e efeito, você pode pensar também nesse tipo de solução. A ama de leite é uma solução se você tem certeza da boa saúde dela. Posso só fazer uma observação? É que antigamente era muito comum a mãe que estava amamentando, a outra ainda não tinha leite, e trocar. Hoje em dia isso é proibido, porque você não tem, muitas das vezes, o resultado do HIV, mesmo que seja o teste direto, ou mesmo a janela imunológica, ou mesmo a outras patologias que a mãe possa transmitir, ou a outra ama de leite, através do leite materno. Então, antigamente tinham as escravas, tinham, né, que podiam amamentar. Então, assim, antigamente isso era viável. Hoje em dia, infelizmente, não é possível, exatamente por conta dessas alterações infecciosas. O que se faz é, a mãe que tem muito leite, ela pode doar o leite para o banco de leite, e esse leite é pasteurizado, e aí sim, isso é importante, porque teria um colostro de alta qualidade, mas através da pasteurização, através do banco de leite. Sem o banco de leite, uma outra pessoa, isso é mais difícil, porque até que ponto o exame realmente é confiável, há quanto tempo ela fez, quanto tempo depois ela pode ter esse contaminado e está passando através do leite para outra criança. A gente já teve paciente, né, que a babá amamentava e a criança depois apresentou, estava HIV positiva, e foi através do leite materno da babá. Uma pergunta. Boa tarde. Eu entendo e aceito e concordo
com a questão da suplementação com aminoácido quando a mãe não consegue fazer a amamentação. Mas o senhor indica essa suplementação de aminoácido até a introdução alimentar? Existem fases da vida em que o sistema imune é extremamente perceptível. E se você tem certeza que a criança é IgE, você vai ter que permanecer com aminoácido até que você possa utilizar uma fórmula extensamente hidrolisada, que é uma fórmula que naturalmente vai aparecer em torno do 6º mês de vida. Então você faz essa transição sem nenhuma dificuldade. Nenhum problema com a utilização de lactose nessa fase da vida. Não há deficiência de lactase no brasileiro. Se alguém aqui é finlandês, levanta a mão e eu digo, tudo bem. Tem 6 famílias finlandesas que eu conheço que têm intolerância à lactose. Mas aqui não existe. Então, é uma tristeza eu observar, às vezes, uma criança que chega na minha clínica e diz, professor, eu vim aqui porque o meu filho tem alergia à lactose. Ou não pode tomar leite, ou o pediatra trocou o leite porque ele não pode tomar lactose dessa fase etária. Isso é um absurdo. De forma que, respondendo a sua pergunta, sim, a transição para os leites hidrolisados deve acontecer por volta do 6º mês. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta para el doctor Bandera. Doctor Bandera, si los pais son homólogos, ¿por qué no se consigue engravidar? Ele está falando com relação à identidade genética da mãe e do pai? Sim. Assim, porque a identidade genética da mãe e do pai, ela não produz os fatores protetores da gravidez. Quais são? O anticorpo assimétrico, a produção de interleucina 10, e com isso a criança é rejeitada. O que estimula a produção dos fatores imunológicos protetores da gravidez é justamente os antígenos do pai no concepto. Os antígenos do pai, diferentes da mãe, é que vão produzir todos os fatores de proteção ao feto. Então, é diferente o abortamento de causa imunitária, é diferente de infertilidade. Uma mulher infértil, ela vai ser, com infertilidade por produção de anticorpo contra a protamina, ela vai ser produtora contra a protamina para qualquer homem. Já a mulher que tem abortamento de causa imunitária, ela faz o abortamento especificamente a um determinado homem. Então, você tem o abortamento primário e secundário. Tem mulheres que foram casadas, têm filhos, se separam, casam com o segundo homem, com esse homem ela não consegue, ela engravida, mas não consegue feto a termo, porque ela tem identidade genética com o marido. Esse casal, eles são, teoricamente, bons doadores de órgãos. Tanto é, quando você trata abortamento de causa imunitária, tem um documento que explica isso a ele, que eles perderão essa capacidade de doação de órgãos. ¿Alguna pregunta más en la platea? Damos encerramiento a esta primera parte, con permiso del señor presidente. Agradecemos la presencia del doctor Luis Bandera, de la doctora Selma Sabra y doctora Debra Sabral. Terminamos esta primera parte de nuestro simposio en alergia alimentar y trastornos de espectro autista. Muito obrigado, quero agradecer a mesa. Convido a plateia para, se quiserem assistir, nesse breve intervalo aqui de 1 hora, a cerimônia de posse do professor Tito de Abreu Fialho como membro honorário da Academia. Isso se dá em geral neste momento da tarde, e vamos começar a cerimônia, e depois disso teremos o intervalo com um coffee break para todos os que estão aqui. Tem um do lado esquerdo e outro que será para a cerimônia do professor Tito Abreu Fialho, os acadêmicos e os convidados acadêmicos.